Todo mundo bem? Sim, né? Sim. Foi isso que eu ouvi, achei que eu não tinha escutado. Isso aí, meus queridos. Boa noite a todos. Muita alegria estar aqui com vocês novamente. Algumas carinhas eu já conheço, carinhas assim para ser. Outras eu estou vendo assombrações benéficas. Não acredito. É você mesmo, ou desencarnou e apareceu. É você mesmo, meu Deus do céu. Isso aí, felicidade aí estar aqui com vocês de novo. Bom, vamos falar de solidão? Vamos ou não vamos? É interessante ou não? Interessante, né? Então vamos lá. Muito bem. A nossa conversa de hoje vai ser baseada numa obra que me foi solicitada, que a gente pudesse explorar um pouquinho esse assunto, chamada O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Porém, isso não significa que nós não estamos com embasamento doutrinário no Espiritismo nas obras básicas, né? Então, mesmo que nós não tenhamos muitas referências de Allan Kardec, dos livros, né, principais, todo e nossa base deste estudo é de fundamentação espírita. Tudo certo? Então, muito bem. Então, vamos assim. Primeiro, para a gente iniciar, já que nós estamos falando, né, de espiritismo, desse tema, o que tem muito a ver, né? Nas obras de Allan Kardec, nós não vamos encontrar temas que falem especificamente sobre a solidão, né? Então, qual que é o objetivo? A gente entender que o Espiritismo trata a solidão não apenas como um isolamento físico. E quando a gente fala em solidão, a gente está pensando em quê? Em distância, separação física, né? Nesse tipo de situação. Mas é mais um estado moral, um estado um estado espiritual, um estado da alma ligado ao nosso progresso espiritual. Então, a gente pode entender, né, em termos de embasamento espírita, a solidão como uma etapa de aprendizado interior, não uma punição necessariamente, né? A gente pode também entender essas situações de isolamento como as provas necessárias da vida, de crescimento íntimo. Então, o Espiritismo nos conforta e nos consola nesses momentos de solidão. E nós também temos a solidão como um processo de conexão espiritual, porque, na verdade, meus amigos, a solidão, ela não existe solidão, né? Porque nós estamos o quê? Nós estamos interligados no amor de Deus. Aí você pode dizer, eu sou ateu, não acredito em nada. Então não há problema, porque Deus acredita em você. Então não é a questão não é acreditar em Deus ou não. A questão é nós sabermos que nós estamos unidos neste elo de amor. Então, tecnicamente falando, ninguém na realidade está sozinho. Mas nós vamos entender o que é que dentro de nós, como ser humano, existe o que o Joana de Ângeles fala, né? Esses fatores de perturbação da nossa existência humana, né? Então vamos aqui começar. Ela vai dizer que a solidão ela se origina nas paisagens do medo, né? Que foi uma palestra que a gente viu semana passada sobre o medo, né? Quem não estava aqui, vamos lá assistir no YouTube depois. Então, é um problema da atualidade. Aí você pode se perguntar, né? E eu também, o porquê, né, disso, que é um problema da atualidade. Bom, por que é um problema da atualidade? Porque hoje nós buscamos o quê? A necessidade do relacionamento humano como uma afirmação pessoal. Então, a gente tem uma situação que ela categoriza como a neurose da solidão, que é uma doença atual também, né? Então, ela vem vindo de muitos e muitos séculos, mas hoje é muito mais evidente, porque nós estamos distraídos por conquistas de valores que nem são tão importantes e são o quê? Transitórios. Então, o real motivo mesmo, assim, de muitas situações que a gente está se sentindo sozinho, tem muito a ver com essa coisa transitória da vida.
é sozinho, que não tem, sei lá, não tem um namorado e é sozinho. Vocês estão percebendo que é sempre algo da vida agora. Não tenho um trabalho, não tenho ninguém, não tenho. Do momento presente, né? Quando, na verdade, nós somos o quê? Espíritos imortais. A gente vai viver daqui e para frente. E se a gente for ainda um pouco mais além, alguém aqui nasceu grudado com alguém, né? Não. Nós, às vezes, falamos, mas tem os gêmeos siameses aí, nasceram grudados, mas são espíritos individuais. Então, a nossa essência, ela é individual, certo? Então, quando a gente passar daqui para o outro lado, nós vamos o quê? Desencarnar individualmente. Mas se eu desencarnar num acidente, mesmo assim, a sua trajetória e a minha, nós somos individuais. Mas isso não significa que é ser sozinho, porque é por isso que nós estamos o quê? Em comunidade, reencarnando, né, nessa população para nos auxiliarmos. Mas a gente vai um pouquinho além, porque Joana de Ângeles vai falar que essa necessidade, né, desse relacionamento humano gera muito distúrbios. Imaginem pessoas, né, que são mais sensíveis. Tem pessoas que sofrem da timidez, né? É um problema, tem uns que é um problema muito grave, chega a ser uma patologia, né? E pessoas com dificuldade de abertura emocional. Então a gente fala às vezes assim, o fulano é extrovertido, tá, o fulano extrovertido é maravilhoso, mas também tem os seus conflitos de solidão. E às vezes aquela pessoa que é mais tímida não significa que é uma pessoa que se sente sozinha, certo? Todo mundo comigo por enquanto? Então vamos aí já começar a separar isso. Então ela vai dizer que a sociedade, ela basicamente hoje ela é dividida em 2 grupos. O número 1 são os solitários por livre opção. E o outro são aqueles seres que se sentem marginalizados, afastados das conveniências da maioria dos grupos. Esses são os 2 grupos na questão da solidão. Aqueles que se isolam porque eu comigo e comigo mesmo e o resto que se dane, com uma solidão voluntária e proposital, e outros que não se sentem parte daquilo, porque se sentem o quê? Afastado. Então, é mais ou menos, se a gente for pensar nisso daqui, né? Nós nunca estivemos tão conectados quanto na atualidade. Imagina lá a Era da Pedra. A Era da Pedra, então, nós vivemos na Era da Pedra. Nunca estivemos tão conectados e tão solitários. Tá aí os processos depressivos, compulsivos, de ansiedade e tudo aí que a gente pode ver na sociedade de hoje. Nunca estivemos tão conectados quanto na atualidade. E por que a solidão? Porque se tem conexão, por que a solidão? Se hoje eu posso falar com um parente meu na China, sem precisar mandar carta, esperar 6 meses para chegar, por que eu me sinto sozinho? Alguém tem uma resposta? Joana de Ângeles tem. Então, nós vimos a vida em sociedade, né? O sucesso é a felicidade. Para muitos é. O sucesso profissional. Então, se eu tenho um emprego miserável que eu detesto, eu sou infeliz, não me encaixo na maioria. Estou falando para as pessoas que estão se pensando de si mesmas, né? Para a gente refletir. Então, a gente pensa que a felicidade, né, o sucesso aparente é a forma, né, que a gente se enquadra, né, que a gente se mescla nesses grupos e faz parte de alguma coisa. Quando, na verdade, ela vai dizer, são os maiores responsáveis pela solidão profunda. E aí, como que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? O ser humano, né, estou falando do ser humano geral, mas nós, né, vimos que é mais importante receber, ser recebido, do que dar, muitas vezes. Uma outra coisa, nós queremos ser vistos socialmente, sermos aceitos. Aceitos por quem? Porque a gente tem que perguntar. Então, se eu preciso fazer parte daquele grupo, me encaixar naquele grupo de pessoas, aceito por quem?
Estou fazendo aí perguntas para nós todos refletirmos, né? Se a gente não é lembrado, vem o medo de eu não ser lembrado. Aí me vem o quê? A insegurança e a solidão. Lembrado do quê? Lembrado por um filho que foi para a faculdade, casou e nem sequer liga para você. Lembrado porque, nossa, eu fui o primeiro a ser mandado embora depois de todo esse sacrifício que eu fiz, toda essa luta dentro do trabalho. E aí a gente começa a se sentir sozinho, pela necessidade do quê? De querer ser lembrado, de querer ser visto. Por quem? Fica aí a pergunta. Então nós estamos, cercados, as palavras dela, de barulho, de sorriso, de eletrônico, de coisas sem profundidade afetiva. E é por isso que a solidão vem. O sentimento, o estado de solidão, ele se aloja dentro de nós. Então, hoje, a gente tem a preocupação o quê? Vamos pensar aqui, em ser visto, em ser fotografado, em aparentar saúde, ou você e eu colocamos no Facebook, hoje acordei um trapo, olha a minha cara. Alguém faz isso? Não, né? Ainda mais com os filtros, aí fica parecendo gente robótica, Tem umas fotos horrorosas aí. Então, a gente tem uma preocupação intensa em ser visto bonito, comendo bem, viajando bem, Porque quando a pessoa coloca que foi visitar um lugar pobre, é porque também quer aparecer que fez caridade. É ou não é? Não, desculpa a dureza, gente, mas vai amaciar. Mas se a gente não trazer isso aí para a gente começar a pensar, eu vou num restaurante, não é o suficiente eu ter ido no restaurante, degustado da comida, mas é tão lindo que aquele povo miserável lá que não tem nem dinheiro para vir nesse restaurante vai olhar para isso aqui e vai, nossa, eu vou ficar me achando. Então, como eu não estou tão vazio, a comida que eu vou postar vai suprir esse meu vazio da solidão, porque alguém vai me notar. A ilusão, da gente achar que alguém está nos notando. Então, aí ela vai dizer, tem mais, tá, gente? Nós temos o quê? Uma cultura da exposição, Então, nessa sociedade competitiva, por que tem a solidão? Porque falta tempo para os outros. A gente está sempre correndo. E quando tem o tempo é para quem? Cuidar de mim, fazer algo para mim. Não é isso que a gente vê? Então, a gente começa a dissolver as relações sinceras, que não existem muito mais. Então, quando eu tenho tempo vendo a mídia, o que a mídia valoriza? O oportunismo, a beleza, hoje a magreza, Então, quem é mais cheinho, esquece. Fica no fundo do poço da solidão, porque você não se enquadra. Não é assim? Que hoje o que está lá fora? Então, Joana de Ângeles vem falar dessa fantasia, dessa fuga, que nós todos nos entramos. Quem não se encaixa nesse padrão de felicidade se sente fracassado. O que é uma tolice, Mas isso aí são esses espíritos de escola vindo nos alertar. Então a gente faz o quê? Ou entra numa realidade que não existe, se mostra quem não é, ou se afasta e se isola. E esses dois extremos causam a solidão. Porque, na verdade, eu estou mostrando algo que eu não sou, estou me afastando de mim mesmo. Vou me sentir sozinho. E, ao mesmo tempo que eu mesmo estou me isolando, porque eu não faço parte disso, também vou me sentir sozinho. Vocês percebem a dificuldade aí? Tem um dilema, para ser resolvido. Então, a gente tem muita, as conexões verdadeiras, elas exigem de nós, exigem uma autenticidade, um afeto real. Então, muitas das vezes, a gente vê ali nos empregos, todo mundo quer ser prestigiado, a gente não está aqui para ficar também dando uma de coitado, todo mundo, mas olha onde que nós estamos hoje em sociedade. As pessoas não se conectam mais. Elas se conectam, mas não se conectam. Se é que faz sentido o que eu estou falando. Todo mundo sabe, Todo mundo tem telefone e sabe. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o medo da solidão, Joana de Ângeles vai trazer para nós o seguinte, que essa terrível ânsia de ser amado
mas não de conquistar o amor e amar. Então é aí que nós estamos. Mas de ser objetos de prazer mascarado de afetividade. Então, eu não me importo, né? Estou falando eu no sentido, né, de humanidade. Eu preciso ser amado, amar o outro, e tentar, pelo menos, né, fazer algo para o outro, isso aí é primeiro sou eu. Então, quando a gente entra num relacionamento, o que a gente faz? Fulano, eu sei que você vai me fazer feliz. E aí o fulano não faz você feliz. E acontece o quê? Me abandonou? Não abandonou. Ele já entrou, ela já entrou no relacionamento não para te fazer feliz. Ou para me fazer feliz. Então aí fica já essa ânsia de ser amado, quando o nosso papel poderia ser o quê? Pensar que, poxa, nessa ânsia de ser amado, eu acabo o quê? Entrando num processo de auto-amor, de falso amor, de desamor, e não me torno amável e nem sou verdadeiramente amado. E aí fica nesse ciclo vicioso. Então, eu quero ser amado. E nesse querer ser amado, eu entro num processo de desamor, também não amo ninguém, e nem busco me colocar numa posição de alguém ter algum tipo de relação e afeto sincero por mim. Aí vem o medo da solidão, como demonstração caótica de instabilidade emocional do homem que parece ter perdido o rumo e o equilíbrio. Então, quando vem, né, essa questão da solidão, a gente quer, né, ser amado, mas sem aprender a necessidade de amar. E aí existe uma desvalorização de nós mesmos. Nós saímos para uma fuga interior, para uma insegurança emocional. E neste processo do medo, a gente tem duas situações, né? Ou nós vamos naquele aspecto que eu falei antes, ou a gente vai se mascarar e se moldar de acordo com os grupos, porque aí pelo menos eu me encaixo em alguma coisa, ou eu vou me isolar, sem procurar amar ou ser amado. E aí, eu gostei dessa frase aqui de Sêneca, que eu achei bem interessante, que eu acho que resume muito do que a gente está falando. Solidão não é estar só. Solidão é estar vazio. O que vocês entendem disso? É coisa para pensar, né? Porque filósofo não fala coisa de internet pra gente ficar jogando. O que vocês entendem disso? Alguém pode dizer? Parece que é simples, que é óbvio, mas não é. Desconectado de si mesmo, né? Isso. Exato. Então, desconexão de si mesmo, isso explica por que mesmo cercado de pessoas, eu ainda me sinto sozinho. Então, o problema não são as pessoas. Não é a quantidade. O que está acontecendo? Vou falar para vocês uma historinha. Eu sou filha única, então, para mim, parece que o assunto é fácil, né? A questão do filho único, ele não tem ninguém para brincar, nem nada. Eu nunca me senti sozinha. Nunca. Nunca me senti sozinha, em termos de não ter ninguém. Mas já me senti sozinha em relações, em situações da vida que a vida me apresentou. Cercada de pessoas. Estou falando um exemplo meu, mas pode ser seu. Então, conheço pessoas que têm 10, 5, 15 irmãos e se sentem sozinha dentro do teto. Conheço pessoas que vivem sozinhas por muitos anos e são totalmente preenchidas. Por quê? Então, é o que a nossa amiga aqui falou. Será que a solidão não é a questão de estar só, fisicamente, materialmente, fora de um grupo, mas estar vazio? Porque eu posso estar dentro de uma festa com 1000 pessoas e me sentir sozinho. Eu posso estar aqui neste salão hoje, com todo mundo aqui, e me sentir sozinho. Não é isso? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão, porque tem alguém aqui que está se sentindo sozinho. Então, quando o Jonas de Ângeles fala, né, com relação a isso, a solidão não é apenas a ausência de pessoas, é uma desconexão interior. Então, quando a gente vê no Céu e Inferno, se vocês forem buscar,
relatos de espíritos, né, que já desencarnaram, vêm contar a história, quantos deles não falam, estou só, ninguém me ama? Como? Você não desencarnou, não reencontrou as pessoas que você queria, o mundo espiritual não é maravilhoso? Estou só, ninguém me ama. Muitos relatos. Sinto um vazio. Bom, mas se o vazio era eu não ter encontrado meus amigos hoje à noite, por que será que esse espírito ainda está com vazio? Então, é o vazio que não foi preenchido, né? Então, vamos pensar que existe, né, uma solidão doentia. Vamos começar pela doentia. Existe uma solidão doentia e uma solidão saudável, que é a proposta real de Jesus, do Espiritismo, dos espíritos bons. Então, vamos primeiro para a doentia. A solidão doentia, aquela perniciosa, aquela do isolamento compulsivo, aonde a pessoa, ela, na verdade, o que ela está buscando é fugir de si mesma. E ela entra nesse vazio com medo de se conhecer, medo de ver quem realmente é, o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que precisa fazer diferente. E um processo de autoabandono. Então, existem pessoas que simplesmente desistem, não só da vida, não só das pessoas, não só dos grupos, mas de si, o que é mais triste. Porque enquanto eu estou desistindo das pessoas, quero ficar longe, quero tempo, tudo bem. O problema é desistir de si. Quando existe um ser que nunca desistiu de nenhum de nós. Aí que fica o problema, né? Então, a solidão doentia, ela parte para essa fuga de si mesmo. Aí ela vai o quê? Porque não tem aquela história, né? Beber até cair na solidão, não tem essas coisas assim. Então, aí eu vou beber até cair, porque pelo menos por aquele momento anestesia aquilo ali e eu me sinto alegre, me sinto parte de alguma coisa. Vou comer, né? Esse dia eu conversei com uma moça lá, me disse assim, olha, Sabrina, eu já estou tão bem. Eu antes comia de tudo, tinha compulsão por comida. Mas sabe que eu até melhorei? Parei de comer e agora eu só compro. Eu falei, pois é, o problema ainda existe. Né? Ela falou, existe, mas a gente vai deixando. Né? A gente vai deixando. Né? Não é ninguém daqui, para vocês ficarem curiosos. Não foi ninguém aqui, nem brasileiro graças a Deus. Né? Então, e eu falei para ela, pois é, mas ainda existe. Não, eu ainda estou frustrada, me sinto sozinha, o trabalho é um saco. Então, ao invés de eu engordar, eu coloco as coisas no meu cart e aí todo dia vem algum pacote e aquilo me ajuda. Então a pessoa encontrou uma válvula de escape. Mas nós não queremos, estou falando para julgar, estou falando para dar exemplo, nós não queremos sair de um extremo, porque se eu não como, eu bebo. Se eu não bebo, eu transo. Se eu não transo, eu falo do outro. Então é sempre alguma coisa para sair de si. E para evitar o quê? A solidão. Quando, na verdade, a solidão está onde? Dentro desse vazio. Aí você vai me dizer, não, mas é que eu sou sozinha, não tenho namorado, ninguém. Isso é outra história, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai resolver isso aí, mas tem solução. Tem solução. Então, vamos lá. Já a solidão saudável, né, ela tem alguns benefícios. Então, a gente tem um silêncio, um isolamento espontâneo. Ele é necessário para a gente poder raciocinar, permite a reflexão, o estudo, o aprimoramento, tomar uma decisão certa. Às vezes, naquele burburinho, né, a gente tem momentos para reformular a ideia, conhecer a si mesmo, pensar 2 vezes. Então, o silêncio, né, esse momento de recolhimento, ele é um processo que pode ser usado para um amadurecimento espiritual, para um amadurecimento pessoal. Mas aí fica a questão, né, gente? O silêncio não é solidão. Percebe a diferença? Porque a gente tem o quê? Essa casa vazia, meu Deus. Não necessariamente você está sozinho. Primeiro que você não está sozinho, essa notícia é boa. Vou contar uma historinha para vocês. Então, o silêncio, não é porque uma pessoa é quieta, porque ela vive sozinha, porque ela prefere o silêncio, que ela vive em solidão. Ao mesmo tempo que o barulho não te coloca um carimbo dizendo você é feliz, maravilhoso, não se sente sozinho. Então a gente confunde. A gente fala, né? O fulano está quietinho, lá vem uma música clássica, tá quietinho. Nossa, fulano está na fossa, hoje está aí quieto, né? Como se o silêncio
fosse sinônimo de solidão. E não é. Um silêncio saudável, gente, ele é necessário. Então, a gente fala, né, com essa questão, a gente, ao invés de fazer esse silêncio saudável, a gente não conseguindo ficar consigo mesmo, porque essa é a realidade. Então, eu conheço pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Mas não é uma questão de ficar sozinha de gente. Ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. Começa a dar um negócio. Esse negócio é a pessoa não se aguentar. Então, isso é um processo de solidão, e solidão grave. Porque, na verdade, não são relações que têm o quê? Uma real afetividade. Então, eu estou sempre chamando alguém em casa para comer, porque eu não posso ficar sozinha. Eu estou sempre chamando alguém para sair, porque... Então, vamos começar a pensar. Eu preciso ter esses momentos sozinhos. Eles são necessários. Porque, gente, olha só, a solidão é também uma prova espiritual, ela pode ser. Então, vamos falar aí, né, um processo educativo. Então, existem pessoas que não se relacionam ou nunca dão certo com ninguém. Estão sempre naquele ponto em comum, ficam sozinhas, entre aspas. E isso é uma prova para o espírito. Mas se a gente for pensar, né, que esse tipo de situação também é para o nosso engrandecimento. Embora seja muito, muito difícil, esses momentos de afastamento talvez de um relacionamento, talvez de estar cercado de pessoas, né? É um momento da gente não usar as distrações para olhar para dentro. Então, às vezes, Deus se utiliza, às vezes, de 1, 2, 3 reencarnações, aonde nós precisamos. Agora é você com você mesmo. Mas isso não significa que nós estamos sozinhos. Porque estar com gente ao redor não vai preencher o vazio se nós não estivermos preenchidos. Então é por isso que se você for para um deserto e você estiver vazia por dentro, vai continuar vazio. Se estiver encontrando consigo mesmo, não vai se sentir sozinho naquele momento de isolamento. Então, quando nós falamos em solidão como caminho para o autoconhecimento, né, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual que é o meio mais prático e mais eficaz do homem se melhorar nesta vida e resistir ao mal? Porque tudo que a gente falou antes ali, né? Todas essas fugas, essas situações que a gente está vivendo hoje, é um arrastamento para a gente sair do quê? Da nossa realidade. Para a gente sair desse encontro com a gente mesmo, desse melhoramento espiritual. Então, eles digam uma palavra. Um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. E tá aí a solução de todos os problemas. Acaba a palestra e vamos embora. Fácil? Não. Porque isso é um processo. Então, se a gente ficar aqui, é mesmo, olha, me conheço, não conhece nada. A gente não conhece nada. Mas esses momentos de solidão, de silêncio interior, às vezes até de solidão física, nos ajuda a entrar em encontro consigo mesmo. E aí, a gente pode perceber que no silêncio, a gente pode entender quem somos, o que nós sentimos, o que precisa mudar. Num silêncio que eu escolho me recolher por um período, eu não fico buscando e mudando de casamento para casamento em menos de 6 meses, porque eu me preparei naquele momento para refletir o que é que não deu certo nessa relação, o que é que eu posso melhorar daqui para frente, o que é que eu poderia ter feito diferente, e não o outro. Porque se eu for pensar no que o outro vai fazer, volta lá no começo. Querer ser amado, eu vou viver em solidão, porque as pessoas não têm a capacidade, isso vai doer, de nos amar da forma que a gente quer e merece. Porque só um consegue fazer isso. E é o que ora e vela por todos nós. Então vai ter decepção, vai ter solidão, vai ter expectativa frustrada. Então, se a gente começar a criar expectativa com a gente mesmo, de falar, bom,
que eu preciso melhorar? Se eu quiser ainda me encontrar com alguém, ter um relacionamento diferente, é isso que eu preciso talvez fazer diferente. Aquele momento de silêncio, de solidão para alguns, te ajudou a refletir sobre isso. Mas se eu for de um relacionamento para o outro, o trabalho também, né? A gente sai de um trabalho, tem que sobreviver. Mas a gente já quer o outro trabalho do sonho. E às vezes não acontece assim. Tem um período de aprendizado, um período ali que a gente precisa, né, gargar com algumas coisas ali. Então, isso é com todo mundo. E aí vai a verdade mais dura, tá? Que Joana de Ângeles vai trazer para nós. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto em casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. Não tenho o que falar, né, gente? O que eu vou falar desse slide? Eu não sei nem o que falar. Falo para vocês, quando eu li, a única coisa que me veio à mente é o seguinte: o problema, então, não é estar sozinho. O problema é a gente não saber estar com a gente mesmo. Só pode ser isso. Porque a pior solidão que pode existir é a gente estar distante da gente mesmo. O que ela está falando? Existem casos patológicos? Sim, gente, existe situação de doença, né, mental, aí, de dificuldade que a pessoa está nesse estágio, mas aquela pessoa que se vitimiza, que ninguém gosta de mim, que eu sou sozinho, abandonado, ninguém me visita, mas ela também não vai fazer nada para o outro, que aí vai entrar num outro aspecto da coisa, né, que é quando a gente vai falar de superar a solidão. Então, essa questão, né, da verdadeira companhia, na verdade, ela nasce de dentro, não é do outro. Porque quando a companhia de dentro me satisfaz, eu vou falar isso para vocês, um exemplo assim bem legal. Alguém aqui já gosta de sair sozinho? Levanta a mão. Ai, que bom. Pelo menos tem um pessoal afim, que eu achei que era, né? Gente, faz essa experiência. Abrindo um parênteses. Sai sozinho. Vai para um café da manhã sozinho. Ah, mas minha família... Tá, deixa. Vai almoçar sozinho. Vai num restaurante sozinho e senta. Que maravilha. O garçom vem, você pode conversar com o garçom sem interrupção. Você pode conversar o que você quer comer. Não vê preço, que também sou eu mesmo. Vou pagar para mim, que se dane. Não tem que ficar olhando que é caro, que é barato. Hoje é o meu dia de comer o que eu quero. Sem postar, sem ficar tirando... Ah, a gente tá aqui. Não, vencendo a solidão. Palhaçada, não é isso. É a gente se aprender a gostar da própria companhia. Por quê? Aí vem a parte triste no nosso estágio evolutivo. Porque os nossos entes queridos vão partir. Então, a gente tem que ter, pelo menos de vez em quando, gente, cair na real e mentalizar e talvez tomar alguns passos de como é viver sozinho fisicamente. Não vou dizer que não vai doer quando eles forem. Eu vou lá para você, eu não sei como eu vou ficar quando meu esposo for. Estou assumindo que ele vai antes, né? Mas, bom, a gente tem uma diferença grande de idade, então biologicamente, mas pode ser eu também, né? Ainda não estou preparada para isso. Mas esses momentos são importantes. Visualizar você sozinha em casa. Ah, não tem ninguém aqui, o pessoal saiu, não sei nem o que fazer. Faz alguma coisa. Porque vai chegar o dia que essas pessoas não vão mais estar. E você e eu vamos precisar a saber usar da nossa própria companhia. Quando não, os amigos abandonam. Quando não, a gente não tem com quem contar. Mas aí é assunto para outra hora, porque não é questão de amizade agora. Então vamos lá. Superando a solidão. Alguém quer superar a solidão aqui? Quem não quer, né? Então, Joana de Ângeles vai falar que a fé no futuro e a luta para conseguir a paz íntima são os recursos mais valiosos para vencer a solidão. Nossa, que interessante, parece que é fácil, né? Pois é, não é fácil, mas é um caminho. Então, eu vejo aqui, né, essa foto é bem legal, uma pessoa mais de idade, né? Quem diz que a velhice tem que ser para ficar sozinho?
Ah, acabou. Não. A pessoa procura um hobby, procure fazer algo para alguém. Começa, sabe, a se ver lá na frente. Poxa, o que eu posso fazer para ficar em paz? O fulano não me veio visitar, mas o que eu posso fazer para fazer meu dia mais feliz? Cuida de você. Faz as coisas para você. Isso não é egoísmo. O que a gente não pode é ficar dependendo do outro, né? Porque aí a gente vai entrar nesse outro extremo, que é a frase capital: o homem solidário jamais se encontra solitário. Então, se você e eu estamos sozinhos, tá na hora de arregaçar as mangas e ajudar alguém. Eu garanto a vocês que é o melhor antídoto da solidão. Por quê? Porque eu não estou, volto lá para o começo, não estou esperando ser servido, não estou esperando ser amado. O meu preenchimento vai ser o servir, o me doar ao outro, que às vezes está muito mais sozinho do que eu. Mas enquanto eu sento, né, na minha cadeirinha, para não falar outra coisa, estamos em público, e fico lá circulando e não faço nada, eu vou me sentir solitário. Não há outra saída, gente. Não tem como. Tá sentindo sozinho, sozinha? Pega um domingo aí que você tá sozinha, não tem namorado, tem ninguém, não sei o quê. Vai numa UTI. Pega um hospital e vai visitar uma UTI. Aqui é aberto para todo mundo. Vai lá. Ah, visitar não sei quem. Chega lá na UTI e fala assim: eu vim visitar aquela pessoa que não tem nenhuma familiar presente. Posso ir ver? Ah, quem que é? Não, não tem o nome não. Aquela que não tem ninguém aqui, que estão esperando alguém aparecer para visitar. E eles te deixam entrar. Faça isso. Eu garanto para vocês que aquele dia vai ser diferente. Que a sua solidão vai ser isso daqui, perto do que a gente vai observar naquela cama. Uma pessoa que queria estar andando, que queria estar comendo, fazendo o que a gente está fazendo. E não pode. Acabou a solidão, gente. Vai visitar um asilo, conversa com alguém que está precisando. Você e eu não tem solidão. Essa solidão doentia, essa solidão que maltrata, essa solidão que parece que é abandono. É esse tipo de solidão que eu estou falando. Que Joana de Anjos está falando, né? Então, quando a gente começa a se afeiçoar a ideias de engrandecimento humano, a coisas que a gente pode fazer que tenha uma questão útil, vai fazer algo útil. Ah, não gosto de nada, não tem um hobby que você goste. Não é possível, gente. Ah, gosto de beber, de fumar, então vai fazer ginástica, fazer alguma coisa. Porque não é possível que não tem nada que você não goste ou possa desenvolver, porque às vezes não gosta. Às vezes desenvolve. Um instrumento, um esporte, eu não falo, né? Porque eu também não gosto de esporte, mas assim, algo que você goste. Sei lá, qualquer coisa, gente, não é possível, né? Existe alguma coisa. Então, Joana de Ângeles vai fazer uma crítica acirrada à questão de amizade. Naquela frase típica que a gente ouve. Quem tem amigo não quer sozinho, não tem essa frase? Não tem isso? Não é isso, Magda? Eu estou falando verdade, né? Todo aquele que tem amigo não passa necessidade. Uma mentira. Das piores. Das piores, gente. Porque, óbvio que o amigo, a amiga, né, as pessoas que nos cercam, estão sim para nos dar uma mão, para nos ajudar quando precisa, para nos fazer companhia, isso tudo é válido. Mas o negócio de Joana de Ângeles é mais profundo. Quando a gente afirma isso, não sou sozinho, tem um monte de amigo que vai estar ali para mim, é uma forma desonesta de amizade. Por quê? Porque eu estou contando com um amigo para suprir a minha necessidade, não para um relacionamento real. Então, essa frase, né, é como se a gente tivesse assim... A gente, ao invés de ter aquela afeição natural, o prazer de ser amigo de alguém, nós temos essa mentalidade, quando a gente pensa assim, né? Ah, meus amigos estão aí, qualquer necessidade que eu tenho, eu chamo meu amigo. É para isso que o amigo serve, mas para nada. Então, ela faz uma crítica a isso. É uma forma desonesta de estimar. Porque... tudo bem, é um começo, né, gente? A gente tem amigo, a gente tem que se dar a mão para o outro. Não estou falando, então vamos parar de ajudar, porque é todo mundo falso. Não é isso. É a gente contar com as pessoas
contar, achar que a amizade, o fulano de tal, é pau para toda obra, né, meu amigo? Mas só para isso também. Que a hora que o negócio pega, a hora que você fica sem dinheiro, sem trabalho, sem marido, sem esposa, a coisa muda. Não muda. Ou quando você abre a boca, ou quando você começa a mostrar um pouco mais de autenticidade, quando você sai dos grupinhos que a sociedade quer te colocar. Acabou os amigos. Os amigos. Ficam, às vezes, os poucos. Mas eu não quero pouco, porque eu preciso ter muita gente. E aí a gente cai de novo nesse problema, né? Então, ela vai dizer que o homem sem ideal, ele se mumifica. Propósito na vida. Fazer alguma coisa, ter um direcionamento, né? Então, quem sabe a gente pode substituir esse egoísmo que ela falou, né? O egoísta, ele é atormentado, porque ele não sai de si. O que é solidário, ele não sente solidão. Tem os momentos de solidão necessários, mas ele não é corroído pela solidão. Egoísmo, vamos buscar a solidariedade. A inércia, fazer alguma coisa edificante, como a Lívia comentou no início. Muitas pessoas não vieram hoje, não querem saber disso daqui. É mais fácil ficar lá no coisa, na internet, fazendo não sei o quê, do que fazer uma realização edificante. Abre um livro, ouve um audiobook, faz alguma coisa para você se alimentar espiritualmente, para não ficar dependendo da aprovação dos outros. Que também é isso, né? A gente sofre porque quer aprovação. Vamos buscar o auto-amor, conquistar valor pessoal, do que esperar a aprovação dos outros. Porque a coisa é tão patética que a gente está esperando a aprovação de gente que nem a gente. Quando a gente tem um Deus de misericórdia e de perfeição que já nos aprovou. Não é ridículo isso? Então eu estou esperando lá, coloco meu post lá no Facebook, né, Cris? Coloco lá, não recebi nenhum like, acabou o dia para mim. Isso é ridículo, gente. É ridículo, é de rir, não é? Mas para uns é um extremo sofrimento, porque é o que ela está falando. Sensação de abandono, sensação de ninguém gostar, de não ter ninguém, de ninguém apreciar, porque a pessoa não se aprecia, não se valoriza, não vê as suas virtudes, não vê o que ela já tem de bom. Está dependendo do marido olhar, de não sei quem no Facebook olhar, no Instagram, whatever. Gente, buscar, né, essa questão da aparência, mostra a autenticidade. Ah, mas se eu realmente mostrar, né, quem eu sou, aí o pessoal vai ficar meio esquisito. Vai ficar esquisito, então. Então você e eu ficamos aí nessa falsidade. Vamos ser autêntico. Isso não é para mim, isso é para mim. Sim, sim, não, não de Jesus Cristo. Ele foi amoroso, firme e soube falar sim e soube falar não. A gente não vai deixar de ser mais ou menos por causa disso, né? Então, às vezes, o preço de ser quem a gente é muito caro. Vai custar amizade, vai custar alguns atritos aqui e ali, mas é necessário. Porque senão a gente vai derrapar num processo de, que a menina falou aqui, né? De afastamento de si, e a solidão ela vai continuar. E aí, para a gente finalizar, nossa, eu estou super orgulhosa de mim, porque mudaram aí o schedule, né? E eu vou acabar a tempo. Estou super, assim, bem na fita. Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho, né? Jesus. E, claro, nós somos espíritas, nós trazemos Jesus, modelo e guia, né, o seu exemplo, não o Jesus pregado na cruz, o santinho do coisa, não, respeito a todas as crenças, as pessoas que têm essa mentalidade e essa intenção no coração, que tudo é válido. Mas o nosso Jesus é o Jesus da força, é o Jesus da fé do futuro, é o Jesus que não busca a aprovação dos outros, porque ele e o Pai é um, então ele não depende de ninguém. Certo? Nesse sentido da questão emocional da coisa. Então, a gente pode pensar, né, que Joana de Ângeles vai falar que Jesus nos sugere o quê? O amor a Deus, não é isso? Ao próximo, como quem? A si mesmo. E quando a gente fala nós mesmos, a gente está colocando os outros. Não. Amor a Deus, ao próximo. Quem que é o próximo?
Qualquer um aqui, né? Qualquer um mesmo, gente. O que eu gosto e o que eu não gosto. E gente chata é duro, né? Eu tenho problema com gente chata, já falei. Adoro falar isso. Porque eu sou a mais chata, eu tenho problema com gente mais chata ainda. Então amor a Deus, amor ao próximo. Como? Tem um como. Então, voltando lá no início. Se o como a si mesmo está fora, o que vai sobrar? Solidão, egoísmo, falta de crença em Deus, Maomé, o que for que você acreditar que te ajude a sobreviver nessa vida dura. É ou não é? Então, ela vai dizer que quando ele sugere isso, sugerindo como a maior importante conquista do homem, do espírito humano. Isso aqui, gente, amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Com isso, não precisa mais nada. É a maior conquista. Nenhum de nós está nesse estágio. Nenhum. Jesus Cristo já está, mas a gente não está. Mas está aí a receita. Então, quando eu começo nessas paranoias, né, do outro, o outro querer me ver, isso não é amar o outro. Isso não é amar a mim mesmo, isso não é amar a Deus. Porque quando eu me sinto sozinha, eu não tenho ninguém, está abandonado, eu não estou amando a Deus. Porque ele não nos abandonou. Percebe a dificuldade? Então está aí, ó, já risca da nossa lista essas três propostas de Jesus. Aí ele vai falar, é uma importante conquista do homem. E, olha, ela usa a palavra conclama. Eu fui buscar o que é conclama, porque o português, né, já vai meio que... Eu também nunca fui muito culta, então conclama é uma coisa muito, né... O conclamar, gente, não é sugerir isso, é uma invocação de Jesus. É quase que aos gritos, gritando para a gente, no bom sentido, com energia, dizendo, conclama ao ser humano a se amar, a se valorizar, a se conhecer, a se planificar, ser feliz com o que é e o que tem. Tá aí a dificuldade. Porque quando eu não sou feliz com o que eu sou e com o que eu tenho, isso no sentido emocional, espiritual, material, no que você quiser pensar, eu não estou feliz. E eu não estou me sentindo preenchido. E claro que vai ter coisas que eu não gosto dentro de mim. Vai ter coisas que as pessoas fazem que eu não gosto. Vai ter situações da vida que eu não gosto. Vai ter coisas na minha vida que eu queria ter mais dinheiro, que eu queria ter isso. Claro, não vai ser felicidade plena. Mas se eu não começar a pensar em multiplicar isso, né, que ela vai falar, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna. O que significa isso, gente? Começa agora, para uma outra vida, porque o espírito é imortal. Então, isso não dá para fazer numa vida só. Mas a hora de começar é agora. Então, ela fala, implementos de vida eterna em saudável companheirismo. Então, veja, a solidão... ela é necessária, ela às vezes é uma prova, mas existe aí um saudável companheirismo. E é por isso que a gente está todo mundo junto. E é por isso que Deus não falou, vai lá, manda a Margarete para aquela cidade sozinha, manda a Dona Helena para a China sozinha. Não, a gente tem que se unir, certo? Todo mundo concorda? O que acontece? É que nesse negócio de se unir, de ser solidário, de não ficar sozinho, isso e aquilo... Quando a gente fala, eu estou sozinho, me sinto sozinho, o pessoal me abandonou, muitas das vezes nós queremos que as pessoas resolvam a nossa situação. E aí a gente se sente sozinho. Então não é questão de solidão, às vezes a pessoa está ali, mas a pessoa não é a sua prova, a sua doença e a minha. Ela tem um papel fundamental na sua vida e na minha, que é te ajudar, né, com a permissão de Deus, a passar por algumas situações. Mas a prova é sua e minha. Então vai ter momentos onde eu vou estar sozinho, pela necessidade de passar por aquilo. Mas os recursos vão estar ao meu alcance. Esta é a diferença. Então não vamos confundir, né, quando a gente fala, estou sozinho, os amigos abandonaram. Será que eu não estou querendo que alguém resolva a minha situação, me tire daquela situação? E estou clamando solidão? Porque às vezes é isso, né? Então, meus amigos, vamos pensar com relação a essa questão da solidão, né?
Jesus veio, né, à Terra. André Luiz vai falar para nós que de quando em quando ele ficou sozinho, né, nos momentos cruciais da vida dele. Então, uma coisa é nós estarmos sozinhos, um estado, uma situação, uma necessidade. Outra coisa é nós sermos sozinhos. E nós não somos sozinhos. Percebem a diferença? Nós não somos seres sozinhos, porque nós estamos imersos no amor, na bondade do nosso Pai. Então, quando Jesus fala para nós, neste mundo vai teres aflição, mas mantenha-se firme. Eu venci o mundo. Eu venci esse povo todo que quer que eu me encaixe numa situação que não é minha, quer que eu seja algo que eu não sou. Do eu. E para Jesus que não precisava do eu, imagine para nós. Então, meus amigos, olha só, para a gente finalizar, Emmanuel fala que a solidão muitas vezes é um tempo de exame íntimo. Exame íntimo, da gente começar, né, se analisar, da gente ter aquele tempo para a gente e auxiliar alguém que em relação a nós se encontre mais sozinho. É isso. Então, para finalizar, eu queria só deixar um recadinho para vocês. Se alguém aqui estiver passando, se alguém aqui seria uma hipocrisia, né? Alguém está passando, porque todos nós estamos na mesma situação. Talvez em particularidades diferentes, mas cada um tem uma situação difícil para lidar. Se você está num processo de doença grave, num processo de perturbação espiritual grave, num casamento derrapando, seja lá o que for, que está te azucrinando, que está te machucando, eu tenho um recado para você. Eu não. Os bons espíritos. Deus não nos coloca nisso, seja o que for que a gente está pensando, para nós passarmos sozinhos. Ok? Sozinhos. Então, o Centro Espírita tem atendimentos para as questões graves de saúde, atendimento para as questões graves emocionais, nós temos atendimento fraterno, temos tratamento magnético para as questões mais de saúde física, mas tem um detalhe que é importante a gente frisar. O Centro Espírita, Jesus, Deus, os bons espíritos, seu anjo protetor, o que você queira chamar, não vai resolver o seu problema e o meu. Não vai. Então, a gente não pode ter a ilusão de que o Centro Espírita, o tratamento, a palestra, seja o que for, vai resolver o meu problema. Mas está aqui as ferramentas. E está aqui, meus queridos amigos, o sentimento sincero de coração. Sozinho e sozinha você não está. Embora a prova, a expiação seja sua e minha, nós não estamos sozinhos. E fica aí o nosso recado. Desculpe a minha limitação, porque é uma mensagem extremamente profunda, mas espero que aí a gente possa refletir e tenha consolado alguns corações. Muito obrigada.